E aí galerinha, beleza? Bom, hoje dando continuidade ao vídeo que eu fiz ontem sobre grandes tragédias que viraram filme no Brasil. Eu falei sobre o edifício Joelma, em São Paulo. E hoje bebam água, crianças. Caiu tudo aqui. Enfim. Hoje eu vou falar de um outro incidente que aconteceu aqui no Brasil, que eu achei de extrema importância. Quem se lembra de 1986, quando a usina de Chernobyl explodiu na Ucrânia e fez com que a cidade de Pripyat ficasse completamente isolada e abandonada até os dias de hoje. Em 1987 aconteceu o que foi considerado o maior acidente radiológico em perímetro urbano do mundo, que foi o acidente com o Césio 137 em Goiânia. E tem um filme sobre isso lançado em 1990 que vale muito a pena assistir. Eu estive em Goiânia, porque a minha irmã mora lá, e a época que eu fui, eu quis passear exatamente no local onde aconteceu o evento. E para mim, que gosto muito de ler e saber e assistir coisas sobre desastres, que é um tema que me interessa, eu fui até o local onde aconteceu esse acidente para ver como está nos dias de hoje. E o que eu vi foi uma coisa completamente irrelevante e jogada às traças. Bom, o acidente aconteceu em 1987, quando no terreno onde ficava um hospital, esse hospital estava sendo demolido, dois catadores de lixo acharam o que até então eles não sabiam o que era, a cápsula de uma máquina de raio-x. E para quem sabe, o raio-x usa um produto radioativo dentro, que é o Césio 137. E sem saber, por, digamos, por ignorância ou falta de informação, e a época em que isso aconteceu, eles levaram essa peça, achando que ela valeria muito dinheiro, levaram para o ferro velho. E nesse ferro velho, o dono do ferro velho, ele abriu essa cápsula e percebeu que uma luz azul muito forte e muito linda saía dessa cápsula, e ficou gravado nos anais da história do país a frase que ele disse: "Eu me apaixonei pelo brilho da morte". Enfim, uma frase bem impactante. Ao descobrir o tal pó mágico, e sem saber de nada, ele mostrou isso para sua filha, com uma brincadeira de pai e filha, mostrando como aquilo brilhava no escuro e era lindo, e a menina adorou aquilo. E ao mexer com aquilo na mão, ela se contaminou com o pó e acabou ingerindo. E ela ficou conhecida como a pessoa com maior nível de radiação no corpo do planeta. Ela se chamava Lady das Neves. Enfim,
a radiação ela vai surtir efeito, ainda mais daquela forma. E aí o dono do ferro velho e toda a sua família começou a passar mal, e a esposa dele, que no filme é interpretada pela Joanna Fon, também é um excelente filme, ela resolve levar aquilo para as autoridades, e aí todos descobrem que aquilo na verdade era um elemento radioativo. E aí o caos e o pânico se espalhou por Goiânia. A casa onde ficava esse ferro velho ficava na rua 57. E praticamente todo o quarteirão foi dominado pelas autoridades. Todas as casas foram completamente esvaziadas. Tudo o que tinha por perto, móveis, brinquedos, roupas, tudo foi recolhido. E a casa onde era esse ferro velho foi demolida. E eles concretaram o terreno onde é a casa, onde era a casa. E para vocês terem uma ideia, algumas gramas de césio gerou 13 toneladas de lixo radioativo, que foi enterrado numa montanha artificial, numa cidade do lado chamada Badia de Goiânia. Eu não fui nessa cidade, não deu tempo de ir, mas eu adoraria ter ido para ver. E aí as autoridades colocaram basicamente várias pessoas dentro de um estádio de futebol e ficava passando aquele medidor de radiação e selecionando as pessoas, ou seja, Goiânia virou um caos. Muita gente morreu em decorrência à exposição do césio, e outras tantas pessoas sofrem até hoje as consequências disso, porque a radiação é algo que fica centenas de anos no ar, contaminando e ainda emitindo energia, porque ele tem a sua meia-vida. Ou seja, chegou aos 50%, ele não é mais útil para a indústria, mas ainda tem 50% de desastres a cometer se não for bem isolado. E é interessante vocês procurarem que existe um programa, no YouTube tem, em linha direta, falando exatamente sobre esse acontecimento, que vocês vão ver que é bem interessante. E no final das contas, essa menina Lady das Neves, ela, por ser a pessoa com maior nível radioativo no corpo humano, ela teve que ser enterrada num caixão de chumbo que pesava nada mais nada menos que 700 quilos. E à época que ela foi enterrada, houve protestos e gritarias e pessoas tacando pedaço de pau e pedra nas autoridades, porque elas diziam que se ela fosse enterrada ali no cemitério comum, iria contaminar toda a cidade. Mas hoje é de esclarecimento geral da nação que o chumbo é talvez o único elemento possível de barrar a radiação. E aí em 1990, vem aí a minha indicação de filme, foi feito Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, que é mais um filme nacional que eu recomendo muito vocês assistirem, porque é uma história interessantíssima, é o que aconteceu aqui no nosso país, aqui do lado. Eu moro em São Paulo, você pode morar, sei lá, em São Luís do Maranhão, mas aconteceu no seu país, foi em Goiânia, e é muito interessante. E o filme ele retrata de uma forma bem fiel os acontecimentos da época. Por ser um filme antigo, vamos dizer, 1990, é claro que o cinema nacional, com toda a sua precariedade, mas ele conseguiu extrair, sim, de uma forma bem legal, de uma forma bem concisa e fiel, a história do acontecimento.
que ficou marcado aí como uma cicatriz na face do país. Como eu disse, eu fui para Goiânia visitar minha irmã e eu vi um completo descaso quanto à memória das pessoas que morreram por causa desse acidente, se assim podemos chamar de acidente, né? Realmente, o quarteirão ele é pequeno e tem uma casa e esse terreno concretado bem no meio. E você não vê uma placa de homenagem, você não vê uma faixa de homenagem, você não vê um memorial que poderia ter sido construído lá, você não vê nada. É simplesmente como se só faltasse uma placa na frente escrito vende-se. E no fundo do terreno você consegue ver umas pichações. E eu ainda me lembro que na época que eu fui, estava escrito assim, 30 anos sem lei das neves, e umas pichações de pessoas com máscaras e símbolos radioativos. Realmente é uma pena não ter feito um memorial, não ter feito nem que seja uma simples, pequena, porém simbólica, plaquinha, faixa ou qualquer coisa para homenagear as pessoas que morreram à época e que sofrem até hoje por causa desse acontecimento. No meu Instagram, que eu tenho desativado, tipo, não tenho mais instalado no meu celular, eu não posto mais nada, mas tem as fotos que eu tirei nesse terreno lá em Goiânia. Eu tô afastado, como vocês sabem, de redes sociais, então não tô postando nada, mas como não tem como você esconder a conta, como no Facebook, por exemplo, então ele continua aberto para quem quiser entrar e ver. Então vocês procurem lá, tem as fotos, 3 ou 4 fotos, se não me engano, que eu tirei nesse terreno em Goiânia. Enfim, mais uma história trágica que aconteceu no nosso país. Ontem eu falei sobre o Joelma, hoje eu tô falando disso. E mais uma indicação de filme que, novamente eu falo, foi feito em 1990 e que hoje, com toda a tecnologia do cinema brasileiro, faz-se tanto filme de besteira e bobagem, quanto poderia fazer um filme baseado nesse acidente radiológico de Goiânia, para prestar uma homenagem para essas vítimas e pessoas que sofrem até hoje. Mesmo eu disse sobre o Joelma, poderia refazer esse filme, mas o brasileiro não tem memória curta só para política, também tem para as coisas que sangram a nossa pátria com a morte de pessoas. Então fica aí a dica de um filme muito, muito interessante, O Pesadelo de Goiânia, Césio 137. E até a próxima.